Deus abençoe nos. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amado Pai, dá-nos o pão da vida, parta para nós este pão neste lugar, para que possamos ter o verdadeiro sustento. O mundo não sabe nada disso. Quando o Senhor partiu o pão lá em Emaús, Jerusalém não ficou sabendo. Anás, Caifás, os demais, nada ficaram sabendo. Somente o Senhor tomou 2 homens e partiu o pão para eles, dentro da aldeia deles. Entra aqui nesta aldeia, neste corpo, parta o pão, a palavra, para cada um de nós. Sabemos que o povo não verá isto, mas só de sabermos que o pão foi partido por ti e te reconhecemos, será o suficiente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. Amém, Senhor. Amém. Vamos continuar meditando sobre deidade, a nova criação. O que você acha de Jesus Cristo? Ele é menos que Deus? Seria bom pensarmos nisso. O que crês? Jesus Cristo é apenas Filho de Deus? Tomaríamos apenas esta expressão, Filho de Deus, e o deixaríamos assim, em um plano inferior, mental, como os homens têm feito? Devemos então ver pela própria Bíblia e a mensagem o que é Jesus Cristo. Ele não é menos que Deus. Amém? Vocês entendem? Por isso uma manifestação tem que ser entendida pelas pessoas. Por isso eles fazem 2, 3 deuses, porque não consegue, e muitos mesmo na mensagem não conseguem ver um Deus verdadeiro. Eles não conseguem ver. Por causa dos versículos que mostram também que tenho a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Parece que um é maior que o outro. E irmão Branham traz a revelação de tudo isso
Porque se não tivesse um profeta, nós estaríamos na maior confusão. Por isso eu te digo, fique com a mensagem do jeito que ela é. Porque se eu não entender certos versículos da Bíblia, mas se eu ficar com a mensagem do jeito que o profeta pregou, o povo será abençoado. Mas você fique sabendo, eu com a Bíblia, hoje, sem a mensagem do profeta, te cegarei mais ainda. Com a Bíblia, só. Sem a mensagem do profeta. Qualquer pregador hoje, só com a Bíblia, sem a mensagem do profeta, te cegará mais ainda. Você nunca verá a deidade como ela é. Mesmo tomando todos os versículos da Bíblia. Por que nós temos os trinitarianos? Porque encontraram os versículos do Filho orando ao Pai e depois o Filho dizendo, e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Parece que é 3. Porque temos os dualistas. É porque eles encontram Jeová como o eterno grande Deus e Jesus como um filho mais novo, abaixo de Deus. Aí formaram a doutrina da dualidade. Agora, dentro dessa doutrina da deidade, se nós não levarmos o povo àquilo que o profeta levou para mostrar o que é deidade, que é Deus em forma de homem. Você vai ver, deidade é Deus em forma de homem. Porque é a manifestação de Deus em uma carne. Como Deus não é visto em lugar nenhum, Ele deixou um lugar para você vê-lo. Este é o Filho. Por que filho? Porque nasceu de mulher. Todo mundo que nasce de mulher não é pai, ele é filho. Então, você vê Deus nascendo de mulher. Era Deus nascendo de mulher. Por isso que ele levou o título de filho. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe, Filho da paz. Mas ele é Pai da eternidade. Aquele menino é Pai da eternidade, é Deus forte e é Príncipe da paz. Isaías 9:6. Aí você tem a deidade, Deus num homem. Deus num homem. Deus quis ser visto e você somente pode vê-lo no Filho. O Filho mostra, revela o Pai, que é Espírito, que nunca é visto. Mas aqui está o Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Bom, eu estou aqui, vou repetir vários parágrafos, porque eu tenho que fazer isso. Me veio isso para falar. Eu tenho que repetir vários parágrafos que já falamos durante esta série de pregações sobre deidade. Parágrafo 68, de Laodiceia. O princípio da criação de Deus. Isto é, o que o Senhor Jesus diz que Ele é. Tem que o irmão Brana que está dizendo. Isto é, o que o Senhor Jesus Cristo diz que Ele é. Escute, porém estas palavras não significam o que nós sempre temos pensado de acordo com o que temos ouvido. Então, o que eu pediria a vocês, deixar de pensar um pouco. Porque o que nós vamos pregar não significa o que as pessoas têm pensado. Nem têm ouvido. Tomando-as assim, como soam o princípio da criação de Deus,
tem dado a ideia a multidões de pessoas que Jesus foi a primeira criação de Deus, e assim dando a entender que ele foi algo menos que a deidade. E ele não é algo menos que a deidade. Irmão Branham completa o pensamento aqui dizendo: logo, esta primeira criação criou todo o universo, porque foi o que Jesus fez. São João 1, versículo 10 diz: estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Logo, essa primeira criação criou todo o universo e tudo que esse contém. Aí o profeta diz: mas isto não é certo. Vocês estão entendendo? O que não é certo? Não é certo você pensar que Jesus Cristo é menos que a deidade. Não é certo. Você tem que crer na deidade certa. O Filho é o Deus verdadeiro e a vida eterna. 1 João 5,20. Você tem que crer assim. É desta forma. Ainda que você encontre mais versículos falando sobre Pai, Filho, Espírito Santo, isto são os ofícios da única e verdadeira pessoa da deidade, chamado Senhor Jesus Cristo. Não importa quanto você lê de ofícios, porque até o final, quando termina o ofício de filho, porque quando termina o milênio, termina o ofício de filho de Davi, e quando terminar o ofício de filho, ele então entrega tudo ao Pai. O que isso quer dizer? Que dali para frente não será mais conhecido o título de filho, porque ele voltou ao original faz tanto tempo. Desde quando ele veio no Pentecostes, ele tinha voltado ao original. Senão, ele não podia descer no Pentecostes. Quando ele desceu, é porque ele tinha voltado ao original. Quando ele encontrou no capítulo 9 com Saulo, é porque ele tinha voltado ao original. Uma coluna de fogo. Original. O Logos. Aquele Jesus carne. Você não encontra ele mais. É difícil as pessoas entenderem isso. Mas você não encontra ele mais porque ele voltou para o Pai. E o profeta diz que voltar para o Pai é voltar à condição original. E voltar à condição original é deixar de ser carne. Ele voltou à condição original. Quando ele, Cristo, vai manifestar, ele precisa até de outro corpo. Foi por isso que ele usou o corpo de William Branham. Porque ele, aquele corpo que nasceu da Virgem, que foi gerado pelo Espírito Santo, aquele corpo voltou, aquele Cristo que viveu naquele corpo, voltou ao original. Eu sei que as pessoas poderão me apertar e dizer, mas quando acontecer o reinado milenial, eles vão dizer, quando Cristo aparecer, eles vão dizer: que feridas são estas? Eles são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Mas você não está pensando que é aquele mesmo Jesus que vai descer aqui e conversar com os judeus naquele corpo? Porque ele já voltou ao original. O povo tem dificuldade para ver esse Deus como ele é. Quando ele cumpriu o ministério em William Branham, que era a carne, olha Cristo voltando ao original outra vez. Cumpriu o ministério de Filho do Homem, olha ele voltando ao original, coluna de fogo. Novamente. Daqui a pouco, ele vai manifestar em Moisés e Elias. Olha ele em carne outra vez. Olha ele tomando um corpo de carne.
Olha ele voltando a um corpo que ele já tinha tomado, o original, ele sai do original e vem a um corpo outra vez. Eu gosto dessa riqueza. Isso de inculto que a gente fica tão satisfeito que os teólogos riem da gente. E a gente ri dos teólogos. E Deus dá graças por estas coisas serem escondidas dos teólogos da mensagem, dos teólogos pentecostais e demais, e revelado aos Pedros, às Maria Madalena, ao Zaqueu. Deus outra vez. Por que Cristo, ao manifestar no William Branham, tinha que voltar ao original? Ou eu tenho que começar atrás outra vez? Porque Jesus, ao vencer o Calvário, ser sepultado, ressuscitou no primeiro dia da semana, voltou. Antes de voltar para o original, ele disse para elas: não me toque, porque ainda não subi para o meu Deus, vosso Deus, para o meu Pai, vosso Pai. Ainda não subi, mas depois que ele já tinha subido, ele apareceu outra vez num corpo e falou para Dídimo, para Tomé: toque aqui. Toque aqui. Olha ele outra vez. Ele manifestou dessa forma. Mas ele tinha que voltar ao original outra vez. Oh, meus irmãos, a gente precisa ter luz para isso. Uma hora o original é o Logos, outra hora é a teofania. Porque ele estava voltando aquilo. Está voltando aquele corpo. E daqui a pouco, quando ele termina seu trabalho, porque após a ressurreição, ele ainda teve 40 dias aqui na terra, um trabalho que ninguém sabia que ele ia ter, e ninguém ficou sabendo que ele teve. Tem 40 dias que ninguém ficou sabendo nada, e ele estava ali, e ele estava falando com os seus filhos, com os salvos, com os redimidos, falando com eles, quando cumpriu aqueles 40 dias. Olha ele voltando ao original. Olha ele subindo ao céu, de onde veio. Como ele pode dizer uma palavra dessa? Que ninguém jamais viu a Deus. Logo ele diz do Filho do Homem, ele diz o Filho do Homem que está no céu. E ele estava na terra. O Filho do Homem que está no céu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. É o mesmo que subiu, é o mesmo que desceu, o mesmo que desceu é o mesmo que subiu. Esse é o corpo, é onde Deus é visto, Deus é Espírito, enche os céus e a terra, ninguém pode ver Deus. Você quer ver Deus? Respira. Sente Ele. Sente seus pulmões funcionar. Sente Deus. Mas você não pode vê-lo. Mas olhe em Jesus, Ele é o Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o invisível. Quem me vê a mim, vê o eterno. Aleluia! Olha para Ele! Se todos nós pudéssemos ter esta fé genuína que William Branham pregou. Eu vejo isso daqui tão perfeito, tão genuíno. Jesus Cristo não é menos que a deidade. Como filho, o corpo é o corpo. Mas ele não tem aquele corpo aqui agora. Ele venceu naquele corpo. Ele morreu naquele corpo. Ele foi sepultado naquele corpo. Ele ressuscitou naquele corpo. Aquele corpo que ele ressuscitou
gerado pelo Espírito Santo, não pode morrer mais. É o corpo que já estava lá no princípio, quando ele fez o Logos, quando Deus criou o Logos, já estava lá com ele, pois foi lá que Deus ofereceu o Filho, foi lá que o nosso Cordeiro morreu, antes da fundação do mundo, antes de criar coisa alguma, antes de um átomo, antes do ar, antes de estrela, antes de anjo. Ele foi morto, ele foi oferecido antes da fundação do mundo. Você não pode ser enganado por isso, porque o seu nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. E o livro da vida é a Bíblia Sagrada. E se pudéssemos codificar esta Bíblia da forma espiritual, você veria seu nome relacionado com cada versículo que está cumprindo hoje. O seu nome, o meu nome, está relacionado com Malaquias 4, com Zacarias 14, com Apocalipse 10, de 1 a 7, com Apocalipse 3, 14 a 21, 22. O seu nome está relacionado com o rapto, com a vinda do Filho do Homem, com Lucas 17, 26 a 30. O seu nome tem um relacionamento com essas escrituras, está codificado. Esta escritura, se alguém pudesse pegar e ver, eles dizem através dos cientistas que o nome de presidentes dos Estados Unidos está na Bíblia. Se nome de presidente dos Estados Unidos está na Bíblia e nem eleito só foi eleito pelo povo, pensa bem o nome dos eleitos que está escrito aqui. Mas não tem nenhum cientista para te falar essas coisas. Deus tem que usar o profeta. Porque você não vai pelo cientista, você vai pelo profeta. Tudo bem com o cientista, o que ele fala é verdade, tudo bem, ele pode provar. É verdade, mas e agora o lado da revelação, o espiritual? Só um profeta, e para crer, só um eleito. Amém, amém. Isso faz a gente ficar satisfeito. Misericórdia. Aleluia. Então, Jesus Cristo não é menos que a deidade. Guarde isso. Estou falando da nova criação. Só na nova criação eu poderia usar muitos cultos, porque eu não sei o que eu vou fazer com o que eu tenho marcado aqui. Porque foi o profeta que pregou, e eu preciso entregar para vocês, não minha ideia, o que o profeta pregou, não apenas o que a Bíblia diz, porque o que a Bíblia diz, teólogos estão entregando para o povo e cegando o povo. O que a Bíblia diz, pastores da mensagem podem entregar para o povo e ainda cegar o povo. Mas o que o profeta diz é diferente. Ele diz, a Bíblia diz. O profeta diz o que a Bíblia diz. O pastor muitas vezes diz o que a Bíblia não diz. E se o pastor diz, muitas vezes o profeta não diz, porque quem entende as Escrituras é a mente de Deus, quem a escreveu. E Deus só revela a seus servos, os profetas. Se você não buscar a mente de Deus, que é um profeta, você nunca saberá a deidade de Deus. Amém, amém. Jesus Cristo não é menos que a deidade. Ainda a sequência do parágrafo 68 da Era de Laodiceia diz assim: vocês sabem que isto não combina com o resto da Bíblia. O que é isto? Quando as pessoas dizem que Jesus Cristo é menos que a deidade, ele diz isso não combina com o resto da Bíblia. As palavras são: Ele, Cristo, é originador ou autor da criação de Deus. Agora sabemos já, por certo, que Jesus é Deus, Deus mesmo. Ele é o Criador.
Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. São João capítulo 1, verso 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. Eu gosto de um profeta, porque um profeta, quando ele prega a Bíblia, ele não fala nada para mim que existiu um homem antes de criar Adão. Por isso que eu gosto do William Branham. O William Branham não diz que havia uma criação de um homem antes de Deus criar Adão. Adão foi a obra-prima de Deus. Deus começou nos animais, nos répteis, foi aos pássaros, aos animais selvagens, logo chegou no Adão, parou, diz: não vou fazer mais nada, acabou, está terminada a minha criação. Foi ali, como que tinha coisa antes, depois sim. Eu creio até nos animais, nos dinossauros, porque o irmão Branham fala na mensagem O Éden Satânico sobre dinossauros que existiu. Vai ver se o William Branham vai colocar dinossauro antes da criação, antes do Gênesis. Antes dessa criação de 6 milênios, a ciência pode colocar e dar milhões de anos para ele. Mas se você perguntar para um profeta, ele não te dá isso. Porque um profeta, ele vai no Gênesis, no princípio, na origem bíblica. Não histórica. Não histórica. Bíblica. E aí você vai ali, você vai ver, eu não sei onde estão os dinossauros, eles não existem hoje mais. Mas eles já existiram. O profeta fala sobre ele. Aonde eles estão? Ele não passou dentro da arca. Então onde eles estão? Se a ciência não diz para você onde está, eu também, o profeta não diz, eu também não vou falar para você, eu também não sei. Mas esteve aqui? Esteve. Foi extinto? Foi. Existe? Agora? Não. Mas ele existiu há milhões e milhões de anos atrás? Não. Porque a criação de Deus está baseada dentro de 6.000 anos. Como que pode ter milhões e milhões de anos que Deus começou a criar répteis dali para cá? Amém. Bom, isso aí também é uma loucura, mexer com história e querer colocar história e tantas outras coisas mais. Nada de pré. O negócio é verdade, é a palavra, do jeito que ela é. É a criação, é você contar dali como o William Branham está contando aqui. Ó. O que ele diz assim? Ó? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Eu gosto de profeta por isso, que ele me mostra a Bíblia. Agora, se eu for pregar história para vocês e muitas coisas que eu tenho que colocar lá antes da criação, eu não sou louco para fazer isso. Tem que pegar um outro, eu não. Eu sou doido para tanta coisa, mas para isso eu não consigo. Certo? Porque crer nessa mensagem que eu creio é loucura. Crer que o Cordeiro saiu do trono, eu creio. É loucura, mas eu creio. Eu tenho Bíblia para mostrar. Eu tenho um profeta que veio e pregou. Eu sei que é verdade. Eu sou louco, mas não sou sozinho. Agora ficar um doido sozinho é triste. Veio enquanto arruma outro, né? Sempre um doido arruma outro. É assim? Sempre aparece outro. Eu gosto de ver essas coisas. Se é bíblico, é bíblico. Se não é, não pregue. O povo não é edificado e não há fé edificada no povo com história, nem com pré-história. A edificação do povo está fé na palavra de Deus. É ali que você vai ter onde edificar sua fé, num lugar que você pode pisar e dizer: aqui tem firmeza, aqui Deus criou. Agora, como que eu posso falar de um dinossauro, falar que para mim ele viveu dentro desse período, desse espaço de tempo da criação e foi extinto? Para mim foi isso. Ele não está aqui mais, tem tantos que não estão aqui mais, tem tanto que Deus criou que não está aqui mais. Agora, vamos dizer que o dinossauro foi há 300 milhões. A Terra, sim. A Terra, ela tem trilhões de anos. Trilhões de anos ela tem. Não importa. Mas quando ela foi habitada, ela tem 6 milênios.
Entende? Ela tem 6 milênios, ela não tem mais, é de 6 para 7 agora. É que ela vai. E no 7º termina tudo e Deus começa novos céus e nova terra depois. Amém? Agora isso é bíblico, isso é verdade. Agora não prega outra coisa, uma coisa que não vai edificar a fé de vocês. Eu vou perder meu tempo no púlpito? O que é isso? Parágrafo 69, a era de Laodiceia. Vê você, já não há nenhuma dúvida de que Ele é o Criador. Você tem alguma dúvida de que Jesus Cristo é o Criador? Você crê que Ele é o Criador? Amém? Então, não há nenhuma dúvida, diz o profeta. Ele foi o Criador de uma criação física completa. Estamos chegando aqui agora na nova criação. Certamente, agora podemos entender o significado destas palavras. Parágrafo 70, Laodiceia. Ao ter qualquer outra interpretação, então eu digo, em nome de Jesus Cristo, eu não quero outra interpretação. Eu não quero, eu não aceito, eu não creio em outra interpretação. Ao ter qualquer outra interpretação, significaria que Deus criou a Deus, porque Jesus Cristo, o Filho, é Deus. Se você fizer qualquer crença diferente, você tem que saber, então, que você está dizendo que Deus criou Deus, porque Jesus Cristo não é menos que Deus. O Filho é Emanuel, é Deus conosco, é Pai da eternidade e é Príncipe da paz. É esse Filho. Mas Ele é Deus forte. Como Filho você vê Ele morrendo, como Deus forte você vê Ele levantando a sepultura. Como Príncipe você vê Ele aqui como um rei, Filho do Rei, reinando sobre o seu povo, com o seu povo, durante as eras. Olha ele expondo sua qualidade. Amém, amém. Como poderia Deus ser criado quando Ele mesmo é o Criador? Estamos falando aqui da pessoa de Jesus Cristo. Se você crê que Ele é menos que Deus, que Ele é apenas um filho e não é Deus, então o profeta diz, como poderia Deus ser criado quando Ele é o próprio Criador? Ele mesmo é o Criador. Gente, a fé é tão simples, é você tomar o Deus Espírito que nunca ninguém vai ver e ver Ele no Filho, Jesus Cristo. Esse Filho é Deus forte. Ou então eu posso abraçar o Filho, porque eu não posso abraçar o Pai que é Espírito, mas eu abraço o Filho que é Pai da eternidade. Amém? Vocês estão entendendo? Eu não posso viver ao lado do grande Espírito Jeová. Eu não posso viver com Ele, apalpar nele, porque Ele é Espírito, mas eu apalpo no Príncipe da paz. Oh, meu Deus! O que você vai fazer? Tudo que você pensar que não pode fazer com o Pai que é Espírito, com Deus que é Espírito e é Espírito Santo, você não pode fazer nada com Ele. Eu não posso beijá-lo, não posso apalpá-lo, não posso tocá-lo, não posso sentir a mão dele na minha. Mas eu posso chamar o Filho. Tu és Pai da eternidade, Tu és Deus forte, Tu és Príncipe da paz, Tu és maravilhoso, Conselheiro. Quem Tu és, senão Deus? Tu tens um corpo que relaciona com o meu, Tu tens um corpo que te mostra como o meu, para que eu pudesse ter companheirismo contigo e Tu ter companheirismo comigo. É bom apertar sua mão. Aleluia! Agora isso daqui não é Deus como um dedo, não. Não. Isso aqui é um Deus verdadeiro. Isso daqui é Ele que é Espírito, criou um corpo que para Ele poder ser visto, apalpado. Para que eu possa sentir, dormir com Ele. Sempre Deus fez isso. Aleluia. 71. Laodiceia. Porém, agora está aqui em meio da igreja. E se Ele está aqui, Ele está na condição original. Ele está através do Logos.
Ele está através da coluna de fogo. Ele está através do Filho. Ele está através da teofania. Se Ele está aqui, Ele está assim, porque Ele voltou ao original, para Ele poder estar aqui, no meio da igreja, e enquanto está aqui nesta última era, revelando-nos sua gloriosa pessoa. Jesus está revelando quem? Sua gloriosa pessoa. Aleluia. Ele diz de si mesmo que é o autor da criação de Deus. Espera lá, irmão. Autor da criação de Deus. Se não for um corpo no qual Deus é visto, como que ele podia ser autor? Ele é o autor. Aí o irmão Brana vem e diz assim: esta é outra criação. Outra criação. Isto tem que ver com a igreja. Esta é uma designação especial de si mesmo. Ele é o criador daquela igreja. Eu não sei se você consegue ver isto. O Pai, que é Espírito, fez o Logos, aquela pequena luz branca, para começar a ser visto. Depois veio a homem, para ser tocado, apalpado. Esse mesmo Deus fez isso, e depois veio aqui na terra. Aí volta ao original, volta a Espírito, volta à coluna de fogo, volta ao Logos novamente, e logo ele vem na igreja, está no meio da igreja, caminhando com a igreja. Isso tem a ver com a nova criação. Isso daqui é tão bom. Se você perceber o relacionamento entre o Pai e o Filho, e entre o Filho criando a igreja. Porque se o Filho não é Deus, como ele pode ser autor dessa criação? Quem cria é Deus. Ele é o autor desta criação. E o profeta diz: esta criação, agora ele não está falando mais da criação de répteis, ele não está mais falando da criação de sol, de lua, ele não está falando de criação de anjos, ele não está falando aqui nem daquela criação do homem Adão, ele está falando aqui nas eras da igreja da nova criação. A criação da qual ele voltou ao original e começou aqui a criação da sua igreja, que já estava nele antes da fundação do mundo. E tinha que manifestar aqui numa carne, assim como o Filho já estava com o Pai antes da fundação do mundo, mas tinha que estar aqui em carne. E não era a pessoa distinta do Pai, era a pessoa do Pai. Oh Deus, aleluia. Esta é outra criação. Isso tem a ver com a igreja. Esta é uma designação especial de si mesmo. Ele é o criador daquela igreja. O esposo celestial criou sua própria esposa. Amém? Você pensou bem, ele criou sua própria esposa. Agora, filhos, o esposo celestial criou sua própria esposa. Não tem nada errado na esposa de Cristo. Assim como foi criado o Logos, e é Deus criando um corpo para ele habitar, para ele ser visto, para ele manifestar. Agora vem Deus nesta nova criação da igreja, num período das 7 eras, porque ele fez isso no Calvário. Os judeus rejeitou a sua manifestação, ele voltou ao original, voltando ao original. Olha ele vindo, levantando o homem agora naquela imagem de Cristo. Ele vai levantar o homem, porque no primeiro homem, Adão, todos morrem, mas no segundo todos são vivificados. É o que Paulo ensinou. Mas isso aqui é tão tremendo, você quer ver? Nova criação. Ele diz: era um Deus homem, era o Filho de Deus. Entendo o que o William Branham está dizendo, parágrafo 72,
parte C do parágrafo, a era de Laodiceia. Ele era Deus homem, Jesus Cristo. Era o Filho de Deus. Deus homem. Quer dizer, Deus numa carne. Ele não era a segunda pessoa. Ah, mas ele falava com o Pai. Por certo, a natureza humana falando com a natureza divina. Era o homem Jesus falando com o grande Espírito Deus. Com quem você fala hoje? Você pensa que fala com outro? Você está falando com o mesmo Deus. Quando você fala, meu Deus, sabe o que você está falando? O mesmo que Jesus dizia, Deus meu, Deus meu. Você está falando com o mesmo Espírito. Porque é o que Cristo é hoje. Em Espírito. Ele está aqui na sua igreja, no seu povo, a qual esse grupo manifesta o corpo de Cristo aqui na terra, está manifestando o Deus invisível. Aquele Cristo que voltou ao Pai e que não pode ser visto senão dentro de Pedro, dentro de Paulo, dentro de Tiago, dentro de João, dentro de Irineu, dentro de Martim, dentro de Columba, dentro de Lutero, dentro de Wesley e dentro de Brana. Você não pode ver Deus fora agora, porque foi Deus no povo, Deus em Paulo e no seu povo, em Irineu e no seu povo, em Martim e no seu povo, em Columba e no seu povo, em Lutero e no seu povo, era Deus em Wesley e no seu povo, foi Deus em William Brana e no seu povo. Agora, eu te digo, quando terminou o ministério do William Branham aqui na terra, como o sétimo anjo, ele terminou, ele não precisa voltar para poder completar ministério, porque Deus já completou tudo nos dias da voz do sétimo anjo, foi revelado o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10:7, já foi cumprido, Deus não tem que trazer o William Branham para cumprir mais esse ministério, porque já terminou o que Deus fez quando William Branham terminou seu ministério na terra. Sabe o que Deus está fazendo com um homem na terra? Deus tinha que deixar ele fazer aquilo, porque Deus estava nele curando, Deus estava nele libertando, Deus estava nele levantando os perdidos, Deus estava nele curando os cegos, Deus estava nele ressuscitando os mortos. Mas quando William Branham morreu, que Billy Paul chegou para ele e disse, papai, fale a palavra e o senhor sairá do meio dessas ferragens. Quantas vezes o senhor falou a palavra e isso aconteceu? Fala a palavra para te beneficiar. Ele disse, meu filho, o poder que Deus me deu não é para ser usado comigo mesmo, mas sim com os outros. Não falou a palavra. O poder que Deus deu ao filho foi isto. Nem dá sinal para anjo. Não dá sinal para ele não, porque senão os anjos descem e faz um trabalho. Jesus não deu sinal. William Branham, vocês têm que ver Deus numa carne humana, até no meio da ferragem dos carros naquele acidente, dizendo, não posso fazer isso, porque o poder que Deus me deu não é para mim. O poder que Deus deu para Jesus não é para Jesus. Aquele poder não era para ele, é para mim. Aquele poder não era para William Branham, é para mim, é para você. Só eleito pode enxergar isso. Ele não podia fazer nada, Jesus não podia fazer nada na cruz. William Branham não podia fazer nada no meio da ferragem, daquele carro, daquele acidente. Não tem problema. Alguém diz, mas você quer falar que ele é Deus? Não, eu estou dizendo que Deus estava nele. Eu estou dizendo que William Branham era Deus, porque você não consegue enxergar, então Jesus Cristo é Deus. Só que Jesus Cristo que é Deus estava dentro de William Branham. E quando Jesus está dentro de um homem, o que aquele homem é? Quando Deus desceu do céu, está dentro de Jesus, o que Jesus era. Aleluia. Amém, amém, amém. Ei, glória! O princípio desta nova criação
Cristo, isso tem que ver com a igreja, está relacionado com a igreja, esta nova criação relaciona-se com a igreja, esse corpo místico. Eu estava nesse pensamento, eu tenho que terminar ele. Jesus teve que morrer para que o Espírito Santo descesse no Pentecostes e assim abençoasse o povo. Porque se ficasse Jesus toda a vida na terra, Deus ficava ocupado só num. Deus estava ocupado só em Jesus. Aonde Jesus é, Deus estava indo. Jesus está dormindo, é Deus ali dormindo. Alguém diz, mas o Senhor não dormito. Por certo, Ele é Espírito, não dorme. Mas quando Ele está em Jesus, Ele dormiu. E a Bíblia diz que Jesus é Deus conosco. Ele dormiu, Ele chorou, Ele morreu. Aleluia. Agora, quando Ele desce no Pentecostes, para poder derramar aquele Espírito do que Ele tinha recebido e que Ele venceu. Irmãos, nos dias da voz do sétimo anjo foi feita a mesma coisa. Só o sétimo anjo podia fazer isso. Só Jesus Cristo podia nos salvar. E só o sétimo anjo podia revelar 7 trovões. É assim diz o Senhor. É Apocalipse 10, de 1 a 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, me mostre o contrário, que o William Branham não revelou 7 selos, 7 trovões. Me mostre, cego. Você tem a Bíblia na mão, você tem livros do profeta, você tem 10 livros dizendo a revelação dos 7 selos. E tem coragem de subir no púlpito e pregar que o 7º não foi revelado, quando é nos dias da voz do sétimo anjo, que é o 7º trovão, que é o 7º selo, que revelaria os demais. E o trovão do dia é o mistério, o selo do dia é o silêncio, é Deus em carne. Deus dá umas coisas dessas a um grupinho tão pequeno como nós. Essa igreja deveria ficar satisfeita, alegre, vir no culto todo dia que tem culto. Deus fala aqui, Deus está aqui, moço. Deus tem operado, tem nos dado mensagens que o mundo não tem. Isso daqui não é uma coisinha, não, isso é muito grande, isso é poder. Não é porque um homem está falando, não, isso é Deus, é a Bíblia, é a mensagem do profeta nesse dia. Se William Branham não fosse embora, Deus ficaria ocupado na terra só com um homem. Se Jesus não morresse, Deus ficava ocupado na terra só com um homem. O próprio Pai podia dizer assim, eu quero que acelere isso mais, vamos para a cruz depressa, o que tem que ser feito, faça logo, porque o Judas, o que ele tem que fazer, vai fazer também. Você pensa que era só para Judas que Jesus falou aquilo? O que tem que fazer, faça depressa. Não, o próprio Pai estava olhando ali para o Filho e disse, nós temos que morrer, vamos lá, vamos na cruz. Lá eu dou jeito, lá eu saio. E você tem que morrer mesmo, lá eu saio. E essa natureza humana tem que morrer. Porque eu sou Espírito, eu sou Deus, eu sou eterno, eu sou invisível, eu não posso morrer, mas aqui eu tenho um corpo que morre no meu lugar, esse é meu corpo. O corpo do Filho é o meu corpo, ele morre no meu lugar, ele sangra no meu lugar. Se William Branham não morresse, Deus estava ocupado num homem só. Nós somos fruto da nova criação, a criação que vem do Espírito Santo, como Jesus veio por obra e graça do Espírito Santo. Ele foi o primeiro dessa nova raça. Ele foi o primogênito dentre os mortos. Não dá para ver essas coisas. Foi o primeiro dessa nova geração, dessa nova raça, dessa nova criação que morreu. Ele foi o primeiro gerado pelo Espírito Santo, o primeiro crucificado, o primeiro que morreu, o primeiro que ressuscitou, o primeiro que desceu no Pentecostes. Ei, glória, aleluia. Eu, para mim, isso é rico. Sou um milionário com essa mensagem. Aleluia. Está bom? Não posso demorar mais. Ele era a nova criação. Homem e Deus se encontraram e se juntaram. A hora que Deus encontrou Jesus, Deus, Espírito que ninguém vê, encontrou Jesus.
Ele encontrou no nascimento e depois veio naquele momento do ministério. Ele veio no ministério, veio no batismo, ele mostrou, o Pai estava mostrando, eu estou contigo. Eles vão falar que aconteceu alguma coisa, mas eu vou descer em forma de pomba sobre você. Eu vou descer, era o Pai, agora num corpo de um pássaro. Parecendo o corpo de um pássaro, era Deus descendo simplesmente para poder ser visto, para poder mostrar o que é um tipo do Espírito Santo, que é a pomba, que é tipo do Espírito Santo. Deus queria mostrar isto e desceu, mas Deus não ficou só nisso. Ele diz: vamos para frente, vamos ao trabalho, vamos ao Monte da Transfiguração, eu te dou tudo lá, eu te mostro a minha adoção, eu vou fazer isso diante de 3 homens terrenos, mas eu vou trazer 3 celestiais. Aleluia. Moisés, Elias, Jesus, celestiais. Pedro, Tiago e João, humanos. Eu faço isso com testemunho do céu, eu faço isso com testemunho da terra. Eles não vão poder negar isso. 3 é testemunho certo. Eu faço com 3 testemunhos, eu me manifesto. E ele desceu ali e se manifestou e disse: agora não posso falar como falei no dia do batismo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 3 de Mateus. Mas agora eu tenho que mudar um pouco, eu tenho que mostrar o que ele é, porque é assim como começa como uma criança e depois chega a emancipação, a maturidade. Assim foi Cristo, quando chegou no Monte da Transfiguração, ele foi adotado, e ali diz o irmão Brana que não foi ouvida a palavra: este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele já tem adoção, escute-o. E com um filho adotado, um filho que tem adoção, ele pode ir para o Calvário, ele pode sofrer, pode enfrentar luta, ele pode morrer, ele não entrega. Se alguém pensa em ajudá-lo, ele manda voltar para trás, como mandou as mulheres: volte para cada uma para o seu lar, ore pelos seus, por vós mesmas e pelos vossos filhos, mas não por mim, desprezando oração, desprezando choro, desprezando lamento atrás dele. Eu vou pôr um fim em tudo isso. A minha morte secará as lágrimas. A minha morte tirará as enfermidades. A minha morte acabará com a morte. Por isso ele era aquele varão valoroso. Amém. Deixa eu terminar esse parágrafo aqui, 72, eu falei, tem que continuar depois. Ele era a nova criação, homem e Deus se juntaram, se encontraram e se juntaram. Ele foi o primeiro desta nova criação, ele encabeça essa nova raça. Ele encabeça desde o nascimento pelo Espírito Santo, a morte não segurou ele, sepultura não aguentou, o inferno não segurou ele lá, ele saiu, foi, pregou os espíritos em prisão, daqui a pouco ele já está na terra outra vez, conversando com os seus, daqui a pouco ele sobe para o céu outra vez, ele desaparece dos olhos humanos, quando ele volta outra vez, olha a condição original, coluna de fogo, e falou com Saulo no caminho de Damasco, e Saulo diz: quem és tu, Senhor? Era o mesmo Jesus, era o mesmo. Não tem 2 nem 3, não, por causa dos ofícios, não fique você confuso, simplesmente entenda que um dia ele entregará o último ofício de filho. Quando tudo tiver terminado, ele entrega ao Pai, e aí nunca mais vai precisar de filho de Davi, filho de Deus aqui na terra, e profeta, não, porque aí novos céus e nova terra. Amém? Mas esse finalzinho aqui, que eu estou passando a hora, mas foi homem e Deus se encontraram e se juntaram. Homem e Deus, Deus, Espírito e homem. A mesma coisa agora que você tem que ver. Deus não ficou só no William Branham. William Branham tinha que morrer para que Deus pudesse vir na igreja, no seu povo, encher seu povo da palavra, da terceira etapa, da palavra dos 7 trovões. Encher sua igreja para poder dar-lhe fé de arrebatamento. Muito obrigado, Senhor,
por esta oportunidade, pela vida que o Senhor dá, pela palavra diária, pela mensagem sem esforço humano, unicamente direção divina. Muito obrigado por tudo isto, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que não é menos que Deus, mas é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Amém. O lugar é tão bonito, onde sol não haverá. Ali Jesus será a luz, o Cordeiro a lâmpada será. Verão face a face o seu rosto, em sua testa seu nome estará. O lugar é tão bonito, quem vencer o herdará. Ali o porteiro não haverá, nem pranto, clamor e nem dor, e Deus toda lágrima enxugará. Um só Deus, um só povo pra louvar. O lugar é tão bonito, onde o rio corre sem parar. É claro como cristal, que sai do trono de Deus. Na praça, árvore da vida, saúde para todas as nações. Exaltai o nome do Todo-Poderoso, exaltai o nome, seu nome é Jesus. Exaltai o nome do Todo-Poderoso, exaltai o nome, seu nome é Jesus. O lugar é tão bonito, onde o rio corre sem parar. É claro como cristal, que sai do trono de Deus. Na praça, árvore da vida, saúde para todas as nações.